Olá, eu sou o professor Gerson Rodrigues e voltamos para mais uma videoaula de aquisição da linguagem escrita. Nós hoje vamos falar um pouco mais detidamente sobre processos de aprendizado em sala de aula e o que propõem documentos oficiais e como a gente pode trabalhar questões relacionadas à linguagem escrita em sala de aula, né? Então, vamos falar um pouco sobre leitura e escrita, processos de ensino e aprendizagem. O que dizem os PCN? Os PCN, vocês devem conhecer, são os Parâmetros Curriculares Nacionais. É um texto, é um documento oficial que indicava o percurso a ser adotado pelas escolas do Brasil como um todo, que a gente tivesse uma unificação, né, um norte para o aprendizado da língua materna. Não só da língua materna, mas de outras disciplinas também. Então, é uma orientação nacional que os professores tinham e têm ainda sobre como se posicionar em relação ao aprendizado, ao ensino da língua materna. Ao tratar do ensino de língua materna, os parâmetros curriculares nacionais estabelecem, né, alguns critérios, dentre os quais considerar conhecimentos prévios dos alunos em relação ao que se quer ensinar. Lembram que a gente já falou isso anteriormente? Lembram que a gente falou que sempre tem que valorizar o que o aluno traz da sua comunidade, o que o aluno traz do seu convívio social? Então, isso não é falado de qualquer jeito. Isso não é falado porque saiu da minha cabeça. Na verdade, isso é falado porque é importante para o aprendizado do aluno e existe um documento que indica que isso deve ser feito, que isso é importante para o aluno. Você tem que considerar o nível de complexidade dos conteúdos para definir o grau de autonomia requerido na realização das tarefas. Ora, o professor ele está preparado para isso. O professor vai identificar quais os problemas que a criança pode ter com o conteúdo mais ou menos complexo. Então, ele vai determinar o que tem que ser feito para que os alunos possam adquirir aquele determinado conteúdo. E considerar o aprofundamento dos conteúdos em função da possibilidade de compreensão dos alunos. Complementando o que eu acabei de falar. Como o professor tem um convívio com os seus alunos, ele conhece os seus alunos, sabe das dificuldades que os seus alunos têm no dia a dia, o que vai acontecer é que ele vai poder dosar as informações considerando os problemas que cada um eventualmente tenha. E o que dizer a respeito da oralidade? Isso observado, a oralidade deve ser tratada sempre observando a variedade da língua trazida pelo aluno. Quando a gente fala da importância do que o aluno traz de casa uma variedade específica da língua, sempre considerando questões de oralidade. O professor deve valorizar isso e ele deve saber como tratar essa variedade trazida pelo aluno, considerando que essa informação já vem armazenada na mente da criança por conta dos diferentes contextos sociais do que ela faz parte. Então, a criança adquire determinada informação e aquilo vai ficar armazenado na mente da criança. Então, quando ela vai para a escola, na verdade, ela já tem aquilo registrado e cabe ao professor identificar eventuais enganos que ela tenha e eventuais transições possíveis para a linguagem escrita. Deve ser feito um planejamento tal que se respeite ao máximo o conhecimento de mundo, tá? E as formas de expressão oral trazida pelos alunos para a sala de aula. Então, o professor sempre considerar essa questão da valorização do conhecimento de mundo da criança. Esses conhecimentos vão ser acionados, né, para que a criança possa realizar suas tarefas na escola, já que são as referências que ela mantém na mente. Então, as crianças vão ter aqueles conhecimentos armazenados e os professores, né, vão trabalhar em conjunto com elas, né, valorizando esse conhecimento para depois levar para a escrita. E sobre tipos de comunicação oral, o que nós podemos falar? Observadas essas variedades trazidas pelas crianças,
Os alunos devem ser apresentados a diferentes tipos de comunicação. Né? Depois que a gente viu, como é que esses alunos aqui falam? Né? Vamos ver o que eles trazem, será que tem muita gíria? Como é que a comunidade aqui usa determinada expressão? Então, a gente pode mostrar para eles que existem diferentes tipos de comunicação oral, inicialmente, como diálogo, entrevista, reunião. Tudo isso depende de conhecimentos prévios. No diálogo, quando a gente fala, por exemplo, olha, você fala assim, do mesmo jeito que você fala com o seu irmão, você fala com a sua mãe? E com a sua avó, por exemplo? Se você tiver que falar alguma coisa, você vai falar desse jeito com a sua avó? Será que ela vai entender? Com isso, você já vai mostrar para o aluno que ele já utiliza a língua de forma diferente, dependendo do contexto em que ele usa. Então, ao mostrar para o aluno que existem diferentes formas de comunicar, sem necessariamente a utilização da escrita, né, a gente pode indicar já, naquele momento, o uso de uma norma padrão, de uma norma não padrão, dependendo do contexto. Você já vai mostrar para o aluno que ele já faz isso no dia a dia. Olha, essa forma aqui que você está usando, você está vendo que você usa diferente? Por que você está usando diferente? Porque provavelmente sua avó, seu avô, não vão entender se você falar de outra forma. Aí você já organiza de uma maneira diferente. Com isso, quando ele for passar para a escrita, ele já vai entender a importância de utilização dessas falas. O professor poderá sempre trazer atividades que traduzam essas formas de comunicação e, eventualmente, pode inserir tarefas que também possam exigir produção escrita. O professor pode pensar nessa utilização da norma na fala, né? Mostrar para os alunos como isso é importante, como ele já faz isso, e depois mostrar para os alunos que ele pode trabalhar isso na escrita também. Veja como é que é importante esse papel do professor nesse tipo de análise. Por quê? O trabalho com oralidade pode levar de maneira natural. Como eu falei anteriormente, numa outra aula, a gente tem que pensar numa continuidade entre fala e escrita. Porque é assim que funciona. A fala vem antes da escrita e existe essa importância de a gente tratar a transição da fala para a escrita, né? Considerando sempre as diferentes variedades utilizadas. Agora, partindo para a escrita, né? A gente parte para a escrita direto? Será que é só importante escrever? Será que é importante? Será que o aluno consegue escrever bem sem antes ter a ideia de como ser um bom leitor? Vejam bem, a importância da leitura é primordial para o processo de acesso à escrita. O professor deve ser sempre um facilitador do aprendizado do aluno, oferecendo a ele, num primeiro momento, analisar diferentes textos e seus elementos constituintes. A gente já falou com os alunos sobre as diferentes variedades da língua. A gente já falou para os alunos questões relacionadas à norma. Agora a gente vai falar para os alunos, que é importante também, ele se apropriar da leitura para que posteriormente ele possa trabalhar a escrita. E como isso vai ocorrer? Ao entrar em contato com elementos dos gêneros distintos, gêneros textuais distintos, os alunos conseguem ir armazenando formatos, estruturas, etc. Então, os alunos entrando em contato com determinados gêneros textuais, eles vão simplesmente apreendendo essa informação e posteriormente vão poder utilizá-las nos seus próprios textos. O trabalho com a leitura é importante para o próximo passo, que é o passo da escrita, né? Uma vez que ela entende que a leitura é um processo coparticipativo na produção de sentidos. Quando a escrita, na verdade, né, é coparticipativa, porque quando você escreve, você vai ter alguém que lê, e esse alguém que lê contribui para a criação dos sentidos. Isso o professor deve deixar claro para seus alunos, tá? Essa questão da coparticipação entre autor e leitor. Agora, um contraponto. É importante entender que alguns conhecimentos não estão disponíveis nos dados aos quais as crianças têm acesso. Por exemplo, muitas vezes, a gente não consegue recuperar uma informação dos alunos. A gente pode ter, a gente está falando em valorizar o que os alunos trazem de casa,
Mas o professor também está preparado para saber que em alguns momentos os alunos não trazem, que eles não têm determinada informação. Então, como é que a gente vai proceder nesses casos? Então, por exemplo, vamos pensar numa estrutura bem comum no português, que é de orações relativas, tá? Então, às vezes as crianças não têm disponíveis aquelas construções. Todo mundo sabe usar a construção relativa, mas muitas vezes algumas construções são mais difíceis que outras para aprender, mesmo quando nós já adquirimos a linguagem escrita de forma plena, existem problemas na aquisição de construções relativas. Por exemplo, construções artificiais com o uso de cujo, que é muito complexo, para que todos nós que escrevemos, né, venhamos a trazer isso num texto escrito. Tá? Então, é no ambiente escolar que eles aprendem a organizar as sentenças de forma a terem um aspecto padrão. Então, é o professor ali que muitas vezes vai mostrar para os alunos como é que aquelas sentenças vão se organizar para que eles possam fazer aquilo de uma maneira adequada. Construções relativas são sempre muito complexas e essa informação pode não estar disponível para eles, tá? Agora, mesmo com alunos em estágio avançado de aprendizagem, como a gente já falou anteriormente, algumas construções relativas se apresentam para a gente de forma complexa, né? Então, o professor, além de estimular os alunos à produção escrita, tem um papel de regular a utilização da norma, que a gente já falou também, porque a escola é esse lugar. Não adianta a gente falar que a escola não precisa aprender norma na escola, a escola é um lugar para isso, senão ele vai aprender onde? Né? E explicitação dos contextos em que o uso formal da língua é demandado e quando não é. E isso tudo que o aluno vai registrando, que o aluno vai aprendendo, vai passar para a escrita posteriormente, tá bom? Então, voltando aqui, pensando na produção escrita, né? Novamente, vamos lembrar que o professor deve indicar ao seu aluno o papel de ator-construtor, que atuará em um espaço dialógico. Então, vamos pensar no que a gente chamou de coparticipação. O aluno, enquanto autor, vai ter esse papel. Ele vai ter esse papel de ator, construtor, né? Ele vai ter o papel de leitor também posteriormente, tá certo? E é sempre algo que vai ocorrer no espaço dialógico. Ele sempre vai pensar que vai escrever para alguém e alguém vai ler aquilo e vai entender de uma determinada forma. O texto deve considerar não só o seu espaço de construtor, de autor, mas também deve considerar o espaço de leitor. E é importante que o docente mostre aos alunos possíveis estratégias na construção desse texto. Como é que esse texto pode ser construído? Estratégias de tópico, estratégias metacomunicativas, de progressão temática, enfim, isso tudo vai se desenvolvendo aos poucos na escrita. Tudo considerando conhecimento prévio dos alunos, que estarão em estágio mais avançado ou menos avançado, tá? Menos desenvolvido em processo da aquisição da escrita. Quando a gente fala que o professor, por isso lá atrás, né, os PCN indicam, né, quais os gêneros que devem ser trabalhados com os alunos em determinado momento da vida dele, da vida acadêmica dele, da vida na escola. Então, os alunos estarão mais aptos a aprender esse gênero aqui, mais aptos a argumentar, mais aptos a narrar, vai haver momentos específicos para que isso ocorra. O professor, mais uma vez, vai saber desses momentos. De uma maneira geral, né, textos, por mais simples que sejam, né, devem situar o leitor sobre o objetivo, garantir progressão textual, organizar e orientar o que o leitor vai fazer, né? E o papel do professor nesses casos é garantir a absorção dessas estratégias pelos alunos em maior ou menor grau, tá? Então, os alunos vão reconhecer isso aos poucos. Então, concluindo, gente, nós vimos aqui, a leitura é um processo do qual a escrita não pode prescindir, pois bons leitores tendem a produzir
melhores textos? Os alunos já têm armazenadas informações que devem ser respeitadas e utilizadas pelo professor em sala de aula. E algumas informações sobre a língua não chegam aos alunos de forma enriquecida. Por isso, cabe ao docente controlar os usos, informando sobre os contextos em que norma padrão pode ser utilizada e que a norma padrão pode ou não ser utilizada em determinados contextos ali, tá? E o ensino da produção textual deve considerar o papel do produtor como ator social. Então, vimos nessa aula que o aluno vai passar por transições no processo de aquisição da escrita, mas que o papel do professor é essencial para que ele tenha essa transição, né, situada de forma efetiva. Tá ok? E aqui nós temos as nossas referências para a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.